Olá a todos, boa noite, como estão vocês? Boa noite, tudo ótimo, e o senhor? Bem também, que bom que tá tudo ótimo. Boa noite, Giovana. Boa noite, Letícia. Boa noite, João. Ah, é? Ah, tudo bem, mas ok. Vou aproveitar para colocar tudo em dia, porque para mim feriado só serve para isso. Boa noite, Luiz. Ah, tem um feriado dia 20, dia de São Sebastião do Rio de Janeiro, padroeiro da cidade. Se não foi isso, é algo próximo disso. Então vamos lá, gente, que hoje nós temos muitas contas para fazer. Então vamos lá, gente. Na última aula, nós falamos de máximos e mínimos de funções e tivemos a preocupação de caracterizar o que nós chamamos de máximos e mínimos e encontrar esses máximos e mínimos. Nessa busca por máximos e mínimos, nós encontramos a ideia de ponto crítico. O que é um ponto crítico? É um ponto onde a derivada vale zero ou não existe. Ou seja, no gráfico, um bico. Opa, deixa eu ver assim. Não existe f' de x0. Ok. O ponto crítico fornecia um candidato a ponto de máximo, um candidato a ponto de mínimo. Estava a classificar esse ponto crítico. Para isso, nós olhamos para a derivada segunda, porque a derivada segunda informa concavidade. De que maneira? Se a derivada segunda ela é positiva, o que acontece com a função? Ela está feliz, concavidade para cima. Concavidade para cima. Se a derivada segunda for negativa, o que acontece? A função está triste, concavidade para baixo. Opa. Ok. Se você sabe a concavidade e sabe que é um ponto crítico, você sabe se ele é máximo ou mínimo. Se a concavidade for para cima e é ponto crítico, mínimo. Se a concavidade for para baixo e é ponto crítico, máximo. Então, juntando essas duas informações, ponto crítico e concavidade, eu consegui classificar os máximos e mínimos das nossas funções. Já vou voltar a isso ainda hoje, fazendo exemplos, tá bom? Mas antes de prosseguir, preciso apresentar mais uma ideia importante para as funções de uma variável, as funções do nosso universo do cálculo 1, que é a ideia de ponto de inflexão. Dá um tempinho para vocês. Dá um tempinho, eu vou desenhando aqui.
Basta fazer as listas, é muita coisa. As listas foram criadas que alguns alunos não têm acesso, muitos alunos não têm acesso ao livro do Stuart. A gente não pode simplesmente pegar os exercícios, copiar e colocar no site. Então, para isso foram desenvolvidas listas. Você faz as listas, ela já tem um nível um pouco maior do que o livro do Stuart, já é o suficiente. Às vezes até bem maior do que o livro do Stuart. Tá bom? Professor, Sim. falando em lista, eu posso tirar uma dúvida depois da aula com o senhor de 2 exercícios? Pode. Beleza. Vou copiar isso aqui de novo. Então, um ponto é chamado ponto de inflexão do gráfico da nossa função f, se a nossa função f muda de concavidade nesse ponto. Se era concavidade para cima, vira para baixo, ou se era para baixo, vira para cima. Então, por exemplo, ele tenta desenhar algo mais ou menos assim. Mais ou menos por aqui eu tenho esse ponto de inflexão. A concavidade era para baixo e ficou para cima. Chamar de x0 mesmo. E pode acontecer algo assim também. Isso é um pouco mais chato para desenhar. Peraí. A concavidade era para cima e ficou para baixo. Na verdade, para desenhar algo diferente. Peraí. E algo assim, quase assim. Pronto, algo assim. Vai ser mais difícil de desenhar. Tá mais ou menos assim. Essa ferramenta. Era para cima, virou para baixo. Pontos de inflexão. Alguém consegue me dar um exemplo de uma função que tem ponto de inflexão, ou seja, que o gráfico muda de concavidade? Cosseno, perfeito. Cosseno tem infinitos pontos de inflexão. É uma ondinha, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Alguém tem outro exemplo? Seno, tudo bem. Sem ser seno e cosseno. E tangente, vai. X ao cubo, perfeito. X ao cubo, lembrando o gráfico, é algo mais ou menos assim. Tem um ponto de inflexão em x igual a 0. Samuel, função do segundo grau só tem uma concavidade. Ou é sempre para cima, ou é sempre para baixo, tá bom? O que ela tem é máximo ou mínimo, mas não tem inflexão. Então, será que tem alguma maneira algébrica de caracterizar um ponto de inflexão? Será que tem como identificar um ponto de inflexão sem olhar para o gráfico? Bem, tem o seguinte resultado. Se x0 for um ponto de inflexão, então a derivada segunda é 0 ou ela não existe. Então, se naquele ponto, tiver mudança de concavidade, ou a derivada segunda vai ser 0, ou ela não vai existir. E aqui, uma outra observação importante, parecida com aquela que nós vimos para máximos e mínimos e ponto crítico. Então, aqui cabe uma atenção. Já vou ler o chat.
derivada segunda igual a zero, não significa que x0 é ponto de inflexão. Vou explicar aqui com calma. Se você souber que o ponto é de inflexão, a derivada segunda vai ser zero ou ela não vai existir. Agora, se você sabe que a derivada segunda é zero, você não pode concluir direto que o ponto é de inflexão. Porque pode ser que ele não seja. Vou pegar aqui uma função que nós já vimos, a função g de x igual a x à quarta. Ó, eu vou derivar a primeira vez, derivar a segunda. G' de x, 4x3. Derivada segunda, 12x2. Já vou ler o chat. Em x igual a zero, a derivada segunda é zero. Só que, como já vimos, o gráfico de x à quarta lembra um pouco o gráfico de x ao quadrado. Então, x igual a zero tem derivada segunda zero, mas não tem mudança de concavidade. Aqui, Letícia. O ponto crítico está relacionado à derivada primeira e o ponto de inflexão à derivada segunda. Tá bom? Só para deixar claro mesmo. Então, gente, aquela mesma ideia, olha só. Se é inflexão, derivada segunda é zero, ou não existe. Se a derivada segunda é zero, não significa que é inflexão. Aquela mesma ideia que eu falei, ó. Se é polegar, é dedo, mas não quer dizer que é dedo que necessariamente é um polegar, tá bom? Não é porque em uma ordem a afirmação é verdadeira, se você trocar a ordem, ela continua verdadeira. A gente vai trabalhar isso daqui a pouquinho. Dá um tempinho para vocês. Então, gente, faremos agora dar entrada em um assunto, como já antecipei, ele vai ligar vários conhecimentos que desenvolvemos durante esse período. Você vai trabalhar com concavidade, com L'Hopital, com domínio, com ponto crítico, com análise de sinal. Nós vamos construir agora os gráficos das funções de uma variável. Todo mundo que sabe desenhar um gráfico do seno, cosseno, de uma reta, de uma parábola. E se for funções mais complicadas, como é que nós podemos atacar essas funções a fim de obter os seus gráficos? Então, esse é um tópico que nós vamos desenvolver por meio de exemplos. Na verdade, 2 exemplos. Sim, a gente pode jogar no GeoGebra, isso é verdade. Seria a maneira mais prática. O que a gente quer fazer aqui é fazer uma recapitulação do que nós fizemos até o momento para conseguir exercitar também e ver como é que esses assuntos se encaixam, tá? Em uma dinâmica maior, tá bom? Mas eu concordo que no GeoGebra, de fato, seria mais simples. A gente pode fazer também gráficos na mão, ou alguns estudos na mão, para perceber certas sutilezas
que, em um primeiro momento, não aparece no GeoGebra ou em outro programa gráfico por meio de escala. Então, para tentar descobrir qual é a melhor escala, você pode desenvolver as contas a partir das derivadas. Mas vamos lá. Como é que se constrói o gráfico de uma função? Vamos seguir basicamente 6 etapas. Primeiro, encontrar o domínio. Depois, encontrar se é que existe a interseção do gráfico com o eixo x e eixo y. Não precisa aqui decorar essas etapas não, tá, gente? Eu vou toda hora voltar nelas para mostrar. Etapa 3, encontrar se é que existe a assíntota vertical e a assíntota horizontal. Parte 4, encontrar os intervalos de crescimento e decrescimento. Como é que a gente faz isso? Analisando a derivada, a filinha. Depois, analisar a concavidade, ver onde a função está sorrindo, onde a função está triste. Como é que eu faço isso? Pela derivada segunda. E reunindo essas 5 informações, a gente consegue construir o gráfico da função f. Então, vamos lá. Vamos pegar uma função f e trabalhar cada um dessas 6 etapas. Então, exercício, esboçar o gráfico e, a partir dele, encontrar a imagem da função. Então, nossa função f de x é 1 sobre x que multiplica x menos 1. Essa função não é uma reta, não é uma parábola, não é um seno, não é um cosseno, não é nada que nós trabalhamos até o momento no curso. Então, eu quero encontrar o gráfico dessa função, quero construí-lo. Vou seguir nossas 6 etapas. Qual a primeira? Domínio. Então, passo 1, domínio. Então, vamos lá. Tem alguma restrição a essa função f? Tem algum ponto da reta real que essa função não faz sentido? E por quê? Se o denominador for zero. Hã? Se o denominador for zero. Isso. Se o denominador for zero, nós teremos problemas. Então, vejamos. Então, vamos ver quando é que o denominador pode ser zero. X menos 1, igual a zero. Tem vários caminhos aqui, mas eu vou seguir o seguinte, ó. Nós temos um produto. Um produto é igual a zero se algum fator é zero. Ou x vale zero, ou o x menos 1 vale zero. Bem, x igual a zero é x igual a zero, não tem jeito. X menos 1 é igual a zero se x igual a 1. Então, o domínio da nossa função é todo mundo, mas eu vou tirar o ponto 0 e o ponto 1. Para quem preferir, pode escrever assim, olha só. Temos o eixo x, a gente está tirando o ponto 0, estamos tirando o ponto 1, o que sobrou? Sobrou esse pedacinho aqui, sobrou esse pedacinho aqui, sobrou esse pedacinho aqui. Então, nós temos de menos infinito a zero, união de 0 a 1, união de 1 a infinito. Tá? Você pode escrever tanto nesse formato, quanto nesse, ou se você preferir, pode escrever assim também. Ó. São os números reais, tais que x ele é diferente de zero, ou x diferente de 1.
Ou não, né? Perdão, E. Não, tem para vocês. Tudo bem em relação ao domínio? Então, vamos olhar a etapa 2. Qual o passo 2? Encontrar se é que existe as interseções com os eixos coordenados. Então, vamos escrever isso. Etapa 2. Interseção com os eixos coordenados. Então, a gente vai começar com a interseção com o eixo X, pode ser? Interseção com o eixo X. Bem, o eixo X é a reta y igual a 0. Então, vou pegar o y, que é igual a 1 sobre x, x menos 1. Como o y é 0, nós teremos... Opa. Sobre x, x menos 1, igual a 0. Eu pergunto para vocês, existe algum número x que eu jogar aqui que essa fração dê 0? O que vocês acham? Menos 1? Faz a conta com calma, vê se vai dar 0. Não. Por quê? Pensa aqui, gente, comigo. Eu tenho uma fração. Uma fração é 0 se o numerador for 0. Como o numerador é sempre 1, isso nunca vai ser 0. Então, não existe interseção com o eixo x. Não existe interseção com o eixo x. Vou mudar de cor aqui. Pronto. Agora, vamos ver interseção com o eixo y. Quem é o eixo y? Chupa. Interseção com o eixo x. Quem é o eixo x? Y igual a 0. Professor, Sim, Daniela. Pode falar. esse cálculo que o senhor fez ainda não tem nada a ver com a assíntota, não, né? Ou tem? Ainda não. Ainda não? A assíntota é o passo 3. Beleza. Bom? Mas aí, Daniela, eu recomendo você pegar a lista de funções, a lista de gráficos de funções para fazer os gráficos. Se você pegar uma função qualquer, pode ser que as contas fiquem muito complicadas de serem feitas na mão. Tá bom? Na lista de gráfico, as funções foram pensadas para você conseguir fazer as contas com facilidade.
Tá bom? E é verdade, eu repeti a mesma coisa, obrigado. Eu tinha corrigido o que estava certo. Eixo Y, x igual a 0. Obrigado. Então, vamos lá. Eu posso pegar x igual a 0 e jogar nossa função? Não. Por quê? X igual a 0 não está no domínio. Então, não posso jogar na função. Então, como não existe interseção, com o eixo Y, pois x igual a 0 não está no domínio. Domínio de F. Ok, então o gráfico da nossa função não corta o eixo x, nem corta o eixo y. Então vamos para a etapa 3. Qual é a etapa 3? Determinar se existir as assíntotas verticais e horizontais. Então, vou chamar aqui apenas de assíntotas. Vamos começar com as, nesse espacinho aqui, com as verticais. Horizontais é melhor. O espaço aqui é um pouquinho pequeno. O que é necessário fazer para determinar essas assíntotas horizontais? É necessário estudar o quê? Que conta nós devemos fazer? E isso, Giovana, ao infinito e também para menos infinito. Então, vamos lá. Então, eu vou montar aqui o limite. Eu vou dar um tempinho para vocês calcularem. Limite quando x tende a infinito, da f de x, ou limite quando x tende a infinito, de 1 sobre x menos 1, limite para mais infinito, e também, opa, deixa eu vir para cá, para menos infinito. Então, vou dar um tempinho para vocês. Calculem esses limites. Mais um tempinho para vocês. Quem encontrar uma resposta, escreve no chat do privado, por favor, o resultado dos limites e
se existe ou não a assíntota horizontal. Ok. Então, existe a assíntota horizontal? Se sim, qual é? Verdade. Mas tem assíntota ou não? Se sim, qual é? Vamos lá? Vamos descobrir juntos. Professor, Sim? no caso, só uma dúvida. Infinito vezes infinito é uma determinação? Não é infinito. É infinito, né? Um Ah, tá. número muito grande multiplicado por um número muito grande é um número maior ainda. Aí, no caso dessa função, então, a assíntota horizontal seria no zero? Isso. Vamos ver. Quando x tende a um número muito grande, eu tenho um número muito grande, vezes um número muito grande, é um número muito maior. 1 dividido por um número muito grande vai dar um número muito pequeno. Quanto maior for o número de baixo, menor é o quociente. Quando o denominador tende a infinito, essa fração vai tender a zero. Agora, para menos infinito. Menos infinito menos 1 continua sendo número, continua indo para menos infinito. Vezes menos infinito, infinito. 1 sobre um número muito pequeno, então, falei a resposta. 1 dividido por um número muito grande vai estar um número muito pequeno, próximo de zero. Então, ambos os limites são zeros. Significa que quem é a assíntota horizontal? A assíntota horizontal é uma reta horizontal. O que esse gráfico está fazendo aqui? Peraí. Uma assíntota horizontal é uma reta horizontal. Uma reta horizontal é da forma y igual a alguma constante. Quem vai ser a nossa constante? Zero. Então, y igual a zero é a assíntota horizontal. Professor, Sim. ali em cima, quando o senhor descobriu Assim. que a perdão. Pode falar. Ali em cima, quando o senhor descobriu que a função nunca ia dar zero, já era um sinal de que a assíntota seria zero? Não, Não, né? Ah, tá, beleza. não. Isso não significa não. Peça, por exemplo, y igual a x ao quadrado mais 1. Isso aqui nunca é zero, isso aqui é sempre um número positivo, e não tem assíntota horizontal. Tá bom? Ah, sim, beleza. Ok? É uma coincidência, no caso, né? Pô, é só uma coincidência. Ah, beleza. Tá, então assíntota horizontal já temos aqui. Vamos até marcar aqui, peraí. Y igual a zero. Agora, vamos analisar as assíntotas verticais. Vamos ver se elas existem. Então, quem são os candidatos a assíntotas verticais? Nós temos, né, nossa função é uma fração, né, é um quociente. Então, candidato à assíntota horizontal são os pontos que zeram o denominador. Então, x igual a zero, x igual a 1. Então, vou calcular o limite quando x tende a zero
da função f sobre x menos 1 e o limite quando x tende a 1. Mais ou menos aliado, né? Você vai ter que fazer o quê? Calcular o limite tanto pela esquerda quanto pela direita. Você vai calcular o limite pela esquerda e pela direita. Isso que eu vou colocar aqui embaixo. Eu vou dar um tempo para vocês, calculem esses limites. Então, Luiz, são pontos que estão fora do domínio da sua função. No nosso caso aqui, 0 e 1. Se tivesse, por exemplo, só a função y igual a ln de x, quem é o domínio dessa função? O domínio dessa função é intervalo aberto em 0 e até infinito. Então, quem é candidato à cinta vertical é o x igual a 0, que é um dos extremos do domínio. Você olha para o domínio e vê quem está faltando nele ou quem é extremo dele. Eles são candidatos à cinta vertical. Tudo bem? Não. Não. Tanto que, quando nós estudamos assíntotas, é muito anterior à fala de derivada. Está mais relacionado ao domínio e à ideia de limite. Tá bom? Então, gente, um tempinho para vocês. Calculem esses 4 limites e vamos ver o que vai aparecer aí. Quem encontrar algum resultado, escreve para mim no chat. Quem se perdeu, fala assim, Daniel, me perdi. Vou dar um tempinho para vocês. Dá mais um tempinho. Vamos ver? Vamos ver, então. Todo mundo concorda comigo que o numerador, nesse caso aqui, é sempre 1
E quando x tender a 0 ou a 1, o denominador é 0. Ok. Então, nós temos 1 dividido por um número muito pequeno, próximo de 0. Isso vai dar infinito. Ou mais infinito, ou menos infinito. O que falta é descobrir qual é o sinal correto. Mas nós já sabemos que todos serão algum tipo de infinito. Então, vamos adiantando aqui, ó. Infinito, 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 infinito. O que falta descobrir é qual é o sinal, né? Mais ou menos. Como o numerador é sempre positivo, quem vai determinar o sinal é o denominador. Então, nós vamos construir o sinal denominador aqui no cantinho. Ó. Qual é o sinal de x vezes x menos 1? Então, vou fazer aqui um rascunhozinho. As raízes são 0 e 1. E se eu aplicar aqui a distributiva, o que eu tenho? Uma função quadrática com o termo a, que multiplica o x² positivo, né? É o próprio 1. Então, a parábola com concavidade para cima. Isso aqui representa uma parábola côncava para cima. Então, os sinais são positivo, negativo, positivo. Vou colocar aqui em cima. Então, vamos ver. 0 pela esquerda. 0 pela esquerda é um pouquinho antes do 0. Um pouquinho antes do 0, x menos 1 tem sinal positivo. Então, esse denominador aqui, nós já vimos que vai tender a 0 por valores positivos. Então, positivo dividido por positivo, positivo. Agora, 0 pela direita. 0 pela direita é um pouquinho depois do 0, mais ou menos aqui. A gente vai ter sinal negativo. Então, o denominador vai tender a 0 por valores negativos. Positivo dividido por negativo, negativo. Opa! Então, quando x tende a 0, o que acontece? A nossa função vai para infinito ou menos infinito. Significa que x igual a 0 é uma assíntota vertical. Não precisa que ambos os lados tenham o mesmo infinito, tá? Podem ser infinitos diferentes. Então, importante é que pelo menos um lado vá para algum dos infinitos. Então, x igual a 0 é uma assíntota vertical. Quando x tende a 1 pela esquerda, vamos ver. O denominador tende a 0. Ok. Porém, 1 pela esquerda é um pouquinho antes do 1. Um pouquinho antes do 1, o que acontece? A nossa expressão x menos 1 tem sinal negativo. Então, positivo dividido por negativo, negativo. 1 pela direita, o denominador vai tender a 0. Ok. 1 pela direita é um pouquinho depois do 1. A nossa função x menos 1 tem sinal positivo. Então, positivo dividido por positivo, positivo. Então, como pelo menos de um dos lados o limite foi para infinito ou menos infinito, x igual a 1 também é uma assíntota vertical. Então, nós temos nesse exemplo aqui, nessa função, o gráfico possui duas assíntotas verticais. Que legal isso. Dúvidas até aí, gente? Tudo ok. Então, etapa 4.
Lembra que eu falei que construção de gráfico recapitula vários conceitos que nós vimos durante o curso? É o que estamos fazendo. Etapa 4, crescimento e decrescimento de f. Daniela, lembra? A função tangente tem infinitas assíntotas verticais. Em compensação, essa aqui só tem 2 verticais. Sim, vai ficar mais claro. 4, né? Crescimento e decrescimento. Então, nós vamos olhar para a função f mais uma vez. E quem determina crescimento e decrescimento vai ser a derivada. Então, vamos derivar. Eu vou dar um tempinho para vocês derivarem essa função, tá bom? Quem é a função f'? Tem várias maneiras de você construir essa derivada, tá? Escolha um caminho e seja feliz. Vamos lá. Só para lembrar, quando eu falo derivar, é derivar e simplificar, tá? Essa aqui para vocês. Faça a conta com calma. Calma. Você acha que deu ruim porque a derivada ficou muito complicada, a simplificação não saiu, os dois. Tá estranho? Tá, então vamos ver o que está acontecendo. Então, vamos derivar com calma, tá bom? Então, eu vou optar aqui por aplicar a regra do produto.
Então, vai ser passo a passo. Derivada do primeiro, que é 0, vezes o segundo, então vai dar 0 mesmo, menos o primeiro, vezes a derivada do segundo. Vou escrever assim, ó. X menos 1, linha, sobre o segundo ao quadrado. Vou tentar fazer o seguinte, ó, para simplificar um pouco. Eu vou lembrar que x vezes x menos 1 é a mesma coisa que x quadrado menos x, tá bom? Aí aqui eu vou dar uma simplificadinha. A gente vai ter derivada de x quadrado menos x sobre x ao quadrado menos x ao quadrado. Até aí, tudo bem, gente? Então, vamos abrir essa conta aqui. 0 menos derivada de x ao quadrado é 2x. Derivada de menos x menos 1. Dividido. Opa. Por x ao quadrado menos x ao quadrado. Isso vai dar 1 menos 2x dividido por x quadrado menos 2x. É errado, né? X quadrado menos x ao quadrado. Ok. Então, achamos a derivada. A gente quer fazer agora achar o sinal da derivada. Onde a derivada é positiva, onde a derivada é negativa. Então, vou trazer isso para cá. Como é que nós começamos a fazer a análise de sinal? Eu começo igualando a 0. Então, está aqui a derivada. Então, f' de x é igual a 0 quando essa fração é 0. Só que uma fração é 0 se o numerador é 0. 1 menos 2x. Isso aqui é 0. Bem, isolando o x, x é igual a meio. Pausa para reflexão. Tudo bem até aí? Ah, tá bom. Então, vamos agora com calma aqui. Vamos analisar o sinal. Opa. O sinal. A gente vai analisar o sinal de... Acertar aqui. Pronto. Aqui, gente, pensa com calma. Olha só. Eu quero descobrir o sinal dessa expressão. O denominador, como está elevado ao quadrado, é sempre positivo. Então, o denominador não vai influenciar no sinal. Quem vai influenciar o sinal é apenas o numerador. Certo? Então, eu vou construir o sinal de f'. E eu só preciso me preocupar com o sinal de quem está em cima. 1 menos 2x, a derivada em meio vale 0. Olhando apenas para o numerador. Vou até escrever assim. 1 menos 2x. Olhando apenas para 1 menos 2x. Isso representa uma reta crescente ou decrescente?
decrescente. Porque se y é igual a 1 menos 2x, o coeficiente angular é negativo, é uma reta decrescente. Então, antes era positivo, depois passou para ser negativo. Então, como é que vai ser o sinal de F'? Como quem determina o sinal da F' é apenas o numerador, eu vou ter os mesmos sinais. Vou passar para cá. Não muda nada. Mas tem uma diferença. Qual? A nossa função F', a nossa função F, perdão, tem restrição. Qual? Cadê você? O 0 não entra e o 1 não entra. Então, aqui eu vou indicar isso. Aqui eu vou colocar uma bolinha aberta no 0, para lembrar que o 0 não entra. E aqui bolinha aberta no 1, para mostrar que no 1 não entra. Então, o que acontece com a nossa função F? Está aqui o 0, bolinha aberta. Está aqui o meio. Está aqui o 1, bolinha aberta. Onde a derivada é positiva, a função cresce. Onde a derivada é positiva, a função cresce. Onde a derivada é negativa, a função decresce. Derivada negativa, a função decresce. Pausa para reflexão. Olha que a gente já encontrou uma coisa aqui, ó. Olha só. Se a função cresce antes do meio e depois do meio desce, eu sei que meio é um ponto de... Não. Não. Se a função sobe, depois desce, não. É um ponto crítico, verdade, mas é um ponto de máximo. Nota que a concavidade continua sempre para baixo. Você escreveu inflexão. Escreveu máximo, não. Escreveu inflexão, Letícia. Tá bom? Então, eu já sei que x igual a meio é ponto de máximo. Local. Então, vamos ver quem são os intervalos de crescimento. Intervalo de crescimento. Vejamos. Onde é que a função está subindo? Está subindo de menos infinito até 0 aberto. E depois de 0 até meio. Copiei certo? Copiei. Intervalos de crescimento.
saindo do ponto meio. Vou virar aqui, que é o ponto mais alto. Então, a descida já começa nele. Vamos até o 1. O 1 não faz parte, porque não está no domínio. Depois de 1 até mais infinito. Pausa para reflexão. Nota que o exercício tem várias etapas. Na hora de... Vamos supor que você, sem querer, você erre em alguma etapa. O que acontece? Acontece que você não vai conseguir montar o gráfico. Vão aparecer informações contraditórias. Se aparece com informações contraditórias, é que em algum lugar aí você errou. Tá bom? Opa, sem querer avancei. Matemática sua linda. Ok, gente, vamos ver. Vamos passar aqui um checklist. Domínio? Check. Interseção? Check. Assíntota? Check. Intervalos de crescimento e decrescimento? Check. O que falta? Concavidade. Para analisar concavidade, derivada segunda. Então, é o seguinte, ó. 5 concavidade. Vou fazer a mesma coisa. Eu vou escrever aqui. Concavidade é analisar a derivada segunda. Então, eu vou pegar aqui a derivada primeira. Está até aqui, bonitinho. E eu vou dar um tempinho para vocês derivarem. Quem é F duas linhas? Vou dar um tempinho para vocês. Nota que essa derivada segunda ela vai dar um pouquinho mais de trabalho. Lembrando que derivar para mim é derivar e simplificar, tá bom? Então, vou dar um tempinho para vocês. Até que é importante simplificar, que para analisar depois o sinal, se a expressão estiver simplificada, é melhor, tá bom? Então, derivem aí e simplifiquem. Vamos ver o que vai sair. Será que vai sair algo bom? Não sei. Vamos ver. Eu tô calmo. Sim. Isso mesmo. Se a derivada segunda é positiva. Mas a gente começou a ver na aula passada. O que eu falei hoje foi ponto de inflexão. Mas a ideia da concavidade já apareceu na aula passada. Quem encontrar alguma coisa, escreve no chat no privado, por favor.
Vamos lá? Alguém quer mais um tempinho? Então, vamos lá. É um quociente, regra do quociente. Então, vou montar primeiro aqui, ó. Derivada do primeiro vezes o segundo menos o primeiro derivado do segundo. Dividido pelo segundo ao quadrado. Então, respira fundo, tem que simplificar isso aí. A gente quer analisar o sinal. Qual a notícia boa? A notícia boa é que o denominador ele é sempre positivo, né? Então, tem que me preocupar com o sinal do numerador. E é justamente ele que vai ter que simplificar com mais cuidado. Então, derivada do primeiro vai dar menos 2 vezes o segundo menos o primeiro derivado do segundo. Então, cai o 2, repito a base, x² menos x, pela regra da cadeia, vezes a derivada da base, 2x menos 1. O denominador ele é simpático com a gente, né? Opa, x² menos x à quarta. Aceito sugestões. O que vocês fariam nesse caso aí? Tem alguma coisa no numerador que já pode colocar em evidência? O que vocês acham? 2x? x² menos x. Nota que nesse termo aqui eu tenho x² menos x, nesse termo x² menos x. Na verdade, até o 2 eu posso colocar em evidência e o menos também. Então, eu vou colocar menos 2, x² menos x em evidência. Não, menos não, só o 2, x² menos x. Vamos ver o que vai acontecer. Ó. Vai ficar 2 x² menos x, que multiplica quem? Cuidado aí para não errar. Esse menos que eu vou deixar aqui mesmo, menos x² menos x que sobrou, esse 2x² menos x já foi posto em evidência. É que tem várias maneiras de você pensar, tá? Esse menos eu vou passar para cá, ó. Vai sobrar o mais. Como esse menos entrou, ficou 2x menos 1. Vezes esse outro 2x menos 1. Então é 2x menos 1 ao quadrado. Pausa para reflexão. Ah, Daniel, não ia pensar em passar o menos aqui. Tudo bem, você vai ter que aplicar a distributiva mesmo? Então, tanto faz. Não tem problema se você não percebeu isso. Dá um tempinho para vocês. O que você pode fazer? Você pode cancelar o x² menos x com esse cara aqui. Eu não vou fazer isso. Por quê? Porque o denominador já é positivo. Eu não quero que ele fique com um expoente ao cubo para ficar mudando de sinal. Então, vou deixar esse cara aqui e aqui embaixo elevado à quarta. Eu quero me preocupar apenas com o numerador.
só com a parte de cima. Aqui não tem jeito, a gente vai ter que abrir esse quadrado aqui. Para não ficar copiando isso a todo momento, vamos fazer uma conta num rascunho intelectual aqui, ó. Sobrou menos x2 menos x mais x mais... Chega essa aqui um pouquinho para a esquerda, peraí. Vou copiar a expressão como está, depois eu simplifico. Menos x ao quadrado menos x mais 2x menos 1 ao quadrado. Vamos ver o que vai sair disso, né? Menos x2 menos x mais x mais o quadrado do primeiro, 4x2. Opa. 4x2 menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então é menos 4x, mais o quadrado do segundo, mais 1. Então, simplificando, 4x2 menos x2, 3x2. Menos 4x mais x, menos 3x. Mais 1. Então, sobrou 2, que multiplica x² menos x, que multiplica 3x ao quadrado menos 3x mais 1. Você tem que analisar o sinal dessa expressão. Aí você olha para isso e pensa, não dá, possível. Que diabo é isso? Vamos ver com calma no próximo slide. Espera aí. Copiar esse cara aqui. Parece ficar complicado, mas não vai. Por quê? Nota que, ao analisar o sinal da F duas linhas, esse 2 é positivo, não vai influenciar. Esse quadrado menos x é positivo, não vai influenciar. Então, eu tenho que analisar o sinal desse termo, desse fator, e desse outro fator. Então, vamos com calma. Então, F duas linhas de x é... Não, peraí, eu queria tudo, né? Não só esse pedaço. Peraí. Agora sim. Então, vamos lá. Eu vou começar analisando o sinal de x² menos x. Ah! Sinal de x² menos x. Espera aí. Isso não é estranho para a gente, né? Ele já foi feito. Cadê? Ó, sinal de x² menos x. Está aqui, ó. 0, 1, que são as raízes, com cavidade para cima, mais, menos, mais. 0 está aqui, lembrando que ele não entra no domínio. O 1 está aqui, ele não entra no domínio. Mais, menos e mais. Até tudo bem, gente? Sim. Agora eu vou analisar o sinal do fator 3x² menos 3x mais 1. Eu vou dar um tempinho para vocês. Encontrem as raízes dessa igualdade aqui. Quem são as raízes de 3x² menos 3x mais 1? Vou deixar aqui no cantinho.
Isso mesmo. Vamos ver? Vamos encontrar o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, isso vai dar 9 menos 12, que vai ser igual a menos 3, que é negativo, ou seja, não tem raiz real. Então, se eu pensar em uma parábola, significa que essa parábola ela não corta o eixo x. Ela está sempre para cima, ou sempre acima do eixo x, ou sempre abaixo do eixo x. Como o A é positivo, a concavidade é para cima, a parábola está sempre acima do eixo x. Se ela está sempre acima do eixo x, o sinal é sempre positivo. Pausa para a reflexão. Tá claro até aí, gente? O que nós temos que fazer é multiplicar os sinais. Positivo com positivo, positivo. Negativo com positivo, negativo. Positivo com positivo, positivo. Tá, vamos lá, Letícia. É o seguinte, vamos lá. Eixo Y, eixo X. Então, a gente quer desenhar o gráfico de Y é igual a 3x² mais, perdão, menos 3x mais 1. É isso? É. Então, eu sei que é uma parábola. E eu sei que a concavidade é para cima, certo? Então, é alguma coisa mais ou menos assim. Você concorda comigo? Só que essa parábola, ela pode ficar só para cima, só acima do eixo X. Ela pode cortar o eixo X uma vez ou duas vezes. Como não tem raiz real, não tem jeito, não pode cortar o eixo X nenhuma vez. Vai ter que necessariamente ficar acima do eixo X. Acima do eixo X, o Y ele é sempre positivo. Por isso que esse sinal é sempre positivo. Tá bom? Por nada. Então, vamos ver o que a gente sabe sobre a função f. Se a derivada segunda é positiva, a função está feliz, concavidade para cima. Se a derivada segunda é negativa, a função está triste, concavidade para baixo. Se a derivada segunda é positiva, a função está feliz, concavidade para cima. Então, concavidade, o côncava para cima. É de menos infinito a zero. De 1 a infinito. Côncava para baixo. De 0 a 1. Então, sabemos onde a função sobe e desce, sabemos onde ela está sorrindo, onde ela está triste,
nós sabemos as assíntotas, nós sabemos que não corta os eixos coordenados e sabemos o domínio. Então, podemos montar o gráfico, que é a etapa 6. Então, como a gente vai montar o gráfico? Primeiro eu vou desenhar os eixos, né? Eixo X e eixo Y. E eu vou aos poucos trazendo as informações. Está meio torto isso aqui. Vou trazer as informações que nós obtivemos. Y, X. Claro. Esse aqui? Falou. Então, vamos começar o seguinte, ó. Domínio. Não pode ser 0, não pode ser 1. Então, para lembrar disso, eu vou marcar aqui, ó, o 0 e o 1. Para lembrar que não pode passar em x igual a 0 e não pode passar em x igual a 1, eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar duas retas verticais aqui, ó. Não pode passar nessa reta vertical. Não pode passar nessa outra reta vertical. Deixa eu até colocar aqui uma espessura maior. Só para lembrar isso. Ok. Por enquanto, já o 0 aqui e o 1 aqui. Ok. Já representei, de certa maneira, o domínio. Qual é a parte 2? Cadê? Interseção. Não corta o eixo X, não corta o eixo Y. Tá. Paciência. Y igual a 0 é uma assíntota horizontal. Ou seja, quando x tende a infinito ou menos infinito, quando x vai para um número muito grande ou para um número muito pequeno, negativo, o que vai acontecer? A gente vai se aproximar de y igual a 0, que é o eixo x. Então, eu vou desenhar aqui no eixo x, vou tracejar aqui a nossa assíntota. Deixa eu ver se consigo marcar só a assíntota aqui. Pronto. Tá, o verde não ficou tão legal assim, né? Amarelo, pronto. Ok. Vamos ver agora o que mais. Agora pense comigo um pouquinho, para a gente ter uma ideia melhor do que está acontecendo. Quase isso. Quando x tende a infinito, aqui eu vou ter infinito menos 1, vezes infinito, isso aqui é um número positivo. 1 dividido por um número positivo vai ser um número positivo. Então, isso aqui é um número próximo de 0, mas eu estou me aproximando por valores positivos. Então, quando x vai para o infinito, estamos nos aproximando do eixo x usando valores positivos, ou seja, acima do eixo x. Então, estou me aproximando do eixo x aqui por cima. Ó. Algo parecido acontece aqui. Ó. Quando x tende a menos infinito menos 1 é menos infinito, vezes menos infinito é infinito, ou seja, infinito positivo. 1 dividido por um número positivo é um número positivo. Então, é um número próximo de 0, mas usando valores positivos. Então, quando x vai para menos infinito, eu vou me aproximar de 0 usando valores acima do eixo y, valores positivos. Está aqui por cima. Tá bom.
Agora vamos ver as assíntotas verticais. Para facilitar a nossa vida, vou copiar isso aqui lá, rapidinho. Vou colocar aqui em cima, depois eu apago. Pronto, olha só. Depois eu apago. Então, quando x tende a zero pela esquerda, ou seja, antes do zero, a gente vai para mais infinito, aqui em cima. Quando x tende a zero pela direita, ou seja, um pouquinho depois do zero, a gente vai para menos infinito, aqui embaixo. Um pela esquerda é um pouquinho antes do 1. E um pouquinho antes do 1, estamos indo para menos infinito, lá embaixo. Um pela direita é um pouquinho depois do 1. E um pouquinho depois do 1, mais infinito. Um pouquinho depois do 1, lá em cima. Pausa para a reflexão. Opa, eu queria o trouxe de volta. Então, o que eu estou entendendo por aqui? Eu saio daqui, chego aqui. Saio daqui, chego aqui. Saio daqui, chego aqui. Falta descobrir de que maneira, né? Eu posso estar fazendo algo assim, ó. Depois sobe. Aqui eu posso fazer algo assim. Ou algo assim. Só que eu sei que não corto o eixo X, né? Então, pode ser algo assim. Pode ser algo assim. Aqui eu posso fazer algo assim. Ou assim. Tem que descobrir como é que a gente vai conectar esses tracinhos verdes. Então, etapa 5. Desculpa, etapa 4. Eu vou copiar essa informação aqui, ó. Vou copiar essa informação para cá, que é onde a função sobe e desce. E onde... Tá. E aí... Ela é côncava para cima e côncava para baixo. Deixa eu só acertar aqui, então, os tamanhos. Mais ou menos isso, né? Eu sei que meio é um ponto importante, né? Então, vou marcar aqui, meio. Vamos calcular aqui rapidinho quanto vale f de meio. F de meio é, lembrando aqui, que é 1 sobre x, que vale meio, que multiplica x menos 1. Meio menos 1 é menos meio. Menos meio vezes meio, menos 1/4. 1 sobre menos 1/4, menos 4. Então, está aqui. Não está em escala. Aqui é menos 4. E o gráfico da função passa por esse pontinho aqui. Então, vejamos. Lá do menos infinito, a gente vai chegar no zero, vai se aproximar de zero, com concavidade sempre para cima e subindo. Então, a gente vai ter que subir com concavidade para cima. Vai ser algo mais ou menos assim. Depois, sem querer que eu apaguei. O que acontece? De 0 a meio, a gente continua subindo, só que com concavidade para baixo. Eu tenho que sair daqui, chegar nesse pontinho aqui, subindo concavidade para cima.
Algo mais ou menos assim, né? Depois, a partir do meio, a gente só vai descer. Só que até chegar em 1, a concavidade continua para baixo. Então, eu vou sair daqui, chegar aqui, com concavidade para baixo e descendo. A partir do 1, a gente continua descendo. Vou sair desse traço, chegar nesse descendo, só descendo, mas com concavidade para cima. Então, esse é o gráfico da nossa função f. Pausa para reflexão. Nota que para desenhar eu usei todas as informações que a gente praticamente desenvolveu até agora no curso. Olha que legal. Sim, porque essa função é muito mais complicada que uma simples parábola ou uma simples reta. Só que o exercício não acabou, hein? Porque ele pede outra coisa, ó. Ele pede também a imagem da função. Opa, a imagem da função. Ah, tem só um pedacinho. Ela tá meio alegre aqui, ó. Meio alegre aqui, meio alegre aqui. Só um pouquinho. Então, gente, qual é a imagem dessa função? Lembrando que a imagem são os pontos do eixo Y que são utilizados. Tem certeza? Você aposta sua vida nisso? Olha bem o gráfico. Quase toda função tem imagem. Quase também. Não. Giovana, a imagem é no eixo Y, não é no eixo X. Vamos olhar para o eixo Y. Quem está utilizando? Ó, eu estou usando todo mundo do menos infinito até o menos 4, incluindo o menos 4. Do menos 4 até o 0 não tem nada, não tem gráfico nessa faixa aqui. Então, de menos 4 a 0 eu não estou usando. E volto a utilizar o eixo Y a partir do 0. Então, nossa imagem vai do menos infinito até o menos 4, incluindo o menos 4. Então, fechado, união de 0 aberto até mais infinito. Pausa para reflexão. Complexo não, real. Tá bom? Ó. Então, gente, a gente vai terminar aqui. Vou tirar 2 dúvidas, né, que alguém perguntou. Eu vou deixar um exercício para vocês trabalharem. A gente corrige na nossa próxima aula, tá bom? Que é esboçar o gráfico dessa função. A gente começa a nossa próxima aula resolvendo isso, mas eu gostaria que vocês tentassem, tá bom? Então, quem foi que falou que tinha dúvida? Perdão, que eu não lembro.
Oi? A pessoa tá aí? Boa noite, Daniela. Acho que a pessoa saiu. Então, gente, boa noite a todos. Eu não sabia, eu não sei nem quais são as dúvidas. Então, na quarta vez eu tiro, então. Boa noite a todos. Boa noite, Samuel. Boa noite, Giovana. Boa noite, Luiz.